pessoal, derrota do Cruzeiro de 1-0 para o Atlético. O Atlético, que teve uma superioridade em campo, acabou levando a melhor. Em compensação, o Cruzeiro fez uma partida apagada e produziu muito abaixo do que esperado para esse time. Vamos conferir mais um corte da mídia esportiva repercutindo e analisando essa primeira derrota do Cruzeiro nessa temporada. Então, bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Estamos de volta, Campeonato Mineiro, jogo no Mané Garrincha. Vitória do Atlético contra o Cruzeiro, 1-0. O gol foi contra do Fabrício Bruno. É uma bola que desvia, né, num escanteio, num cruzamento da esquerda. E o Cássio, obviamente, no desvio, ele é traído. E aí a bola meio que cai ali no Fabrício Bruno. Antes de falar de Fernando Diniz, do Cruzeiro, é um lance difícil, né? Porque a gente olha, a gente vê. Cássio falhou, Fabrício Bruno falhou, mas o desvio também jogou uma casca de banana ali pros dois. Jogou, mas me parece uma bola interceptável pro Cássio. Você acha o Cássio? Mais que o Fabrício Bruno? O Fabrício foi mais uma fatalidade ali, né? Mas uma falha técnica maior do Cássio do que do Fabrício. O Fabrício foi mal pro lance, mas enfim... o Cássio também foi, o Cássio vem acumulando alguns lances. Começou mau ano, né? Começou mau ano. Na própria final da Sul-Americana, embora o primeiro gol que o Racing marcou seja visualmente mais feio para o goleiro, mas ali eu acho que ele não teve culpa. Eu concordo. Não foi difícil. Era um cruzamento, a bola foi para o gol, mas no segundo gol do Racing era um cruzamento que eu acho que o Cássio deveria ter interceptado e ele foi com o braço mais retraído. Ele vem em uma sequência de jogos do ano passado para cá, que não é a mais empolgante para o torcedor. E a partir do momento em que vem derrotas e que o time não vive uma boa fase como um todo, natural que o olhar sobre os jogadores também mude nesse sentido. Quero te ouvir também, André. Pois é, eu concordo. O início do ano do Cássio não é bom. Eu também não quero individualizar, centralizar no Cássio todos os problemas. Mas o goleiro, quando não está no seu melhor momento, ele continua sendo um jogador que não pode errar. Todos os outros podem, o goleiro não. E é uma situação de maior pressão. É natural, normal, que, do ponto de vista da expectativa que o torcedor tem, nessa era de investimento, jogadores contratados e na cabeça de muita gente, o Cruzeiro já vai sair ganhando de todo mundo desde o primeiro jogo do ano, o que já aconteceu e o Cruzeiro não ganhou. Algumas pessoas recebam mais críticas e mais responsabilidade, né, nesse direcionamento da crítica. Então, a comissão técnica, né, na figura do treinador, o Fernando Diniz vai ser o cara mais pressionado. E entre os jogadores, daqueles que chegaram há menos tempo, que são símbolos desse momento de maior investimento, em que o Cruzeiro tratou de fazer contratações que geraram muitas manchetes e, consequentemente, muita expectativa, muita esperança do torcedor. Esses jogadores, no caso de partidas ruins, mau rendimento, vão sofrer mais. Então, eu acho que isso vai acontecer com o Cássio. Eventualmente, outros jogadores dessa nova fase, se não responderem logo de início, nesse ano de 2025, vão sofrer mais também, porque a exigência aqui no Brasil é essa. O Diniz, como treinador, na posição dele, já estava pressionado antes mesmo do ano terminar. Muita gente acreditou, talvez até ele por um certo momento, que ele não seria o treinador no ano de 2025 começando. Ele é o técnico. Jogadores chegam, a torcida faz a festa que fez, 40 mil pessoas no Mineirão, aquela coisa toda. E o time começa o ano sem ser uma equipe montada, o que é normal, natural, nada deveria ser esperado de forma diferente. Mas no Brasil não existe essa paciência e as pessoas, os suspeitos usuais, vão sofrer. Vamos ouvir Fernando Diniz após essa derrota do Cruzeiro. A partir da parada técnica do primeiro tempo, a gente melhorou no jogo, estava criando situações e oferecendo menos transições para o Atlético, porque até a primeira metade do primeiro tempo o jogo ficava lá e cá o tempo todo, a gente correndo os riscos desnecessários. Isso a gente ajustou quando voltou para o segundo tempo, estava parecido com o final do primeiro tempo, a gente com controle, mas não conseguia fazer o gol. E nas trocas a gente tem uma programação para o Dudu, e ele então já ia sair, o Eduardo colocando o Christian, achei que ia dar mais movimento para o time, mas logo depois das trocas a gente tomou um gol numa bola parada, que a gente ofereceu algumas bolas paradas desnecessárias, o juiz estava picotando muito o jogo, então a gente tinha que evitar a falta, porque era uma das chances mais
possíveis deles fazerem o gol seria numa bola parada. Então a gente tinha que evitar a bola parada, não oferecer. E a gente acabou tomando o gol. Ele tinha feito uma troca, o Roger, colocando acho que 2 laterais antes de fazer o gol. E depois a gente se perdeu um pouco como time e estava tentando resolver de uma maneira muito rápida. E a gente acabou criando menos do que estava criando até então. Se não ganhar, não tem convencimento para o torcedor. E o torcedor está no direito dele de vaiar. E é isso. Tem que ganhar jogos. Ganhar jogo e ganhar campeonato. Senão, vai ser esse ambiente que teve depois que a gente tomou o gol. Boa noite, Diniz. Matheus Arantes, do Portal Metrópolis. Muito se pede para avaliar o elenco, mas queria que você fizesse uma avaliação pessoal como treinador. O que o Fernando Diniz de 2024 aprendeu que pode levar para 2025? Obrigado. Estou sempre aprendendo. A sua pergunta é difícil de responder, fácil de fazer, né? A gente está sempre aprendendo. Né? Aprendizado não é falar uma coisa de 24. Acho que quando a gente acaba acontecendo na vida da gente, quando os resultados ruins eles acontecem, a gente acaba ficando mais reflexivo e a gente acaba aprendendo. Não é por conta de uma derrota de hoje, também ficou uma pergunta oportunista, que eu vou falar que eu aprendi um monte de coisa porque perdeu. Porque quando o Atlético não ganhou, mas jogou bem, quando o São Paulo jogou bem, e jogou bem também quando a Tombense. E hoje jogou mal. Então, assim, não vou fazer uma reflexão porque o time perdeu hoje. Esse tipo de reflexão não me interessa, o meu time perdeu agora. A reflexão do ano passado, a gente está sendo feita, digerindo todas as coisas e procurando melhorar para ajudar o Cruzeiro. Diniz, sobre o planejamento para pelo menos esse início de temporada, não só os 11 iniciais, mas a turma que vai ficar como opção no banco, o que você já pensa para sábado? Vai continuar com o rodízio? Tem outros jogadores também para encher esse tanque? O Matheus volta, o Gabigol também? A gente vai analisar com calma até sábado e fazer o melhor para o Cruzeiro. Diniz, ainda em cima desse elenco foi montado, o tempo ele vai fazer com que as coisas ou aconteçam para o bem ou para o mal, né? Com os investimentos que foram feitos. Qual que tem sido o seu grande desafio? Hoje não teve desempenho, não teve resultado, você até falou aí sobre algumas decisões que foram tomadas de forma equivocada. O que é o desafio para trazer esse Cruzeiro de volta, para dar alegria para o torcedor? Qual que é a dificuldade sua neste momento para fazer esse time jogar? O desafio é ganhar jogo, Venâncio. Não pode falar uma coisa lá contra o Atlético e hoje, quando o Tombense, o time produziu e hoje parece que tudo acabou. O torcedor eu entendo completamente. Pode vaiar, pode criticar, mas a gente, já falei para você, a gente que milita no futebol, não é assim que funciona, não poderia ser assim. A gente vai procurar melhorar o time e ganhar. Se não ganhar, não tem ambiente bom para a torcida. E a torcida está certa. A torcida a gente tem que saber respeitar. Eu tenho que ajudar o time vencer jogo. Se não vencer jogo, não tem como ter ambiente bom. Isso é uma coisa muito clara. Agora, a gente tem que analisar o jogo, não dá para assim, estamos começando agora a temporada. E a gente ficar alimentando, tudo bem. Hoje jogou mal o time, reconheci o jogo, não jogou bem, e agora assim, parece que não começou bem. A gente não jogou bem contra o Atlético Mineiro, a gente não jogou bem contra o Tombense. A gente vai ter que jogar bem todos os dias. Então tem que jogar bem todos os dias e ganhar. E não no fundo é ganhar. Se tivesse ganho de 1-0, as perguntas seriam outras. A gente sabe como funciona. Então é isso, o time tem que ganhar, é isso. Vamos lá, a gente falou do Cruzeiro no fim de 2024 como o taxímetro parece que não mudou de um ano para o outro, né? É uma linha contínua A gente já viu isso várias vezes, né? Quando um clube acaba embaixo, um treinador cobrado e ele é mantido, se a percepção não é boa, às vezes esse movimento continua. E aí, nos primeiros resultados ruins do ano, mesmo que sejam irrelevantes, não estou nem dizendo se são, não estou julgando, mas a gente já viu na internet o fora Diniz e tal. Como é que você vê isso? Os resultados só serão relevantes se forem ruins. Sim. Se eles forem bons, eles não serão relevantes. Esse é o dilema com o qual se trabalha. Não tem outra coisa. É o passivo de 2024. Ele carrega, não tem como. Porque o 2024, o Diniz não carrega do ano inteiro no Cruzeiro, né? O ano do Diniz foi muito ruim, mas no Cruzeiro foram 2 meses. Mas foram 2 meses muito ruins, onde o Cruzeiro praticamente não jogou bem, chegou aos trancos e barrancos na final da Sul-Americana e perdeu de maneira
gritante, assim, decepcionante. Foi um jogo muito ruim do Cruzeiro. A maneira que o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana foi um tombo muito grande. Ficou sem a vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro. Vieram reforços importantes e o time mantém uma linha similar. Jogou melhor contra o Atlético Mineiro, começou bem contra o São Paulo, depois caiu e aí no segundo tempo já era outro time. E hoje, de fato, o time não jogou bem. Hoje não tinha Matheus Pereira, não tinha Gabigol, Bolassi de centroavante, Eduardo de meia, com o Lucas Romero e Matheus Henrique, com o Marquinhos pela direita, um jogador que o Fernando gosta muito, e com o Dudu pela esquerda. Só que o Dudu, interessante, a movimentação do Dudu é muito livre. O Dudu parte, né, o movimento de partida dele é como ponta esquerda, mas ele estava pelo meio do campo o tempo inteiro e o Marlon atacando muito o corredor pela esquerda, como o Marquinhos é um ponta pela direita canhoto, o Marquinhos também pensava para dentro, então os dois laterais, o William e Marlon, subindo muito, com o Marquinhos, com o Dudu, com o Eduardo, com o Bolassi, flutuando por dentro. O Bolassi eu gostei um pouco mais, acho que o Bolassi teve um bom jogo. No segundo tempo, o Diniz falou, tirou o Dudu também por uma questão de carga, entrou o Lucas Silva, saiu o Eduardo, entrou o Christian, que tinha jogado bem contra o Tombense. O Christian é um cara que, acho que dentro dessa irregularidade do Cruzeiro, é um cara que parte a temporada como reserva, mas vejo num curto espaço de tempo o Christian ganhando vaga no meio-campo do Cruzeiro, mas não foi um time que conseguiu envolver o Atlético, que é um bom time, o Atlético comandado pelo Roger, o centroavante Roger, da Ponte Preta, técnico do Atlético, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, é uma SAF que foi bem no Campeonato Mineiro recentemente, é um clube em ascensão no interior de Minas Gerais, conseguiu administrar bem o Cruzeiro. O Cruzeiro machucou muito pouco o Atlético e o próprio Diniz reconheceu isso. Então, assim, dentro dessa instabilidade da equipe, instabilidade técnica e de rendimento, com o time melhorado como está, com a pressão que veio da frustração do ano passado, não vai ter outro jeito. Ou o time melhora, ou vai virar uma bola de neve em cima do Diniz. E é inevitável que seja assim, porque era um roteiro muito previsível, dado o final de 2024. O que pode salvá-lo, a evolução do trabalho. E ela ainda vem em passos lentos, se a gente olhar para 24 e 25. É inegável que há um problema ali, né? Que não é só o Diniz, mas também é o Diniz, André Kfouri. Quando ele responde tem que ganhar jogo, senão, né, a conexão com o torcedor não vai existir, além dele estar expressando uma realidade que é óbvia no futebol, ele está deixando claro mais uma vez que ele sabe que tem uma contagem regressiva em cima do trabalho dele. Que o clima é esse, ou você apresenta resultados quase que imediatamente, ou então vai acontecer algo que não será com o Diniz a primeira vez. Aliás, o Diniz vai, se isso acontecer, né, vai entrar numa fila de outros treinadores que não tiveram suporte, porque tinham um time potencialmente com qualidade para fazer coisas boas e interessantes desde o início, mas a montagem, né, o processo de montagem de equipes, ele nem sempre respeita a vontade das pessoas, seja as que estão trabalhando diretamente, seja as que estão assistindo, torcendo, que tem uma relação com aquilo que é muito diferente. São observadores. No caso, muitas vezes, além de observadores, são críticos, né? O futebol é assim, a parte da opinião pública distante da parte de quem coloca a mão na massa e tenta fazer jogadores se transformarem num time. O Diniz sabe muito bem desde o ano passado. E aquilo é uma coisa bem paradoxal também. Se o time dele não fosse potencialmente tão bom por causa dessas contratações, talvez a exigência não fosse tão grande. Com certeza. Mas olha, mas ele como técnico, prefere ter esses jogadores com os quais ele está trabalhando ou olhar para o grupo e falar assim, bom, com quem nós vamos jogar contra o Atlético? Então, é complicado. Ele sabe disso. Ele fala o óbvio porque a realidade está escancarada na frente dele. Vamos falar agora do... É isso aí, pessoal. O Cruzeiro tropeçou pela primeira vez na temporada. Em um jogo com pouco volume ofensivo, em que Dudu acabou não jogando bem, o time perdeu para o Atlético de 1-0 em um gol sofrido após falha na saída do gol de Cássio. E o Fabrício marcando contra, né? A torcida do Cruzeiro vaiou o técnico Fernando Diniz e os torcedores pediram a saída do treinador e também xingaram o técnico. A paciência da torcida cruzeirense esgotou quando o Natan fez o cruzamento para a área e viu Cássio errar o tempo da bola. O goleiro furou a tentativa de afastar o perigo e Fabrício Bruno mandou contra o próprio gol, abrindo o placar da partida. Depois disso, Cássio foi alvo de vaias de alguns torcedores.
O próximo jogo do Cruzeiro está marcado para esse sábado, dia 25, contra o Betim, às 16h30 no Mineirão. A expectativa é que Matheus Pereira e Gabigol possam fazer estreia em um jogo oficial na temporada nessa partida, né, gente? Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo!